esse termo aqui, pode ser escrito como sendo sim mais gama mi, gama alfa, eu passei o gama alfa para lá, mas aí gama alfa, gama ni é gama alfa, gama mi, mais gama ni, gama alfa é 2 vezes zeta alfa mi, certo? Então se eu troquei esse cara por aquele cara, gama alfa, gama ni, na verdade, ele é 2 zeta alfa mi menos gama ni, gama alfa, certo? Então esse termo daqui vai dar menos gama ni, gama alfa mais 2 eta alfa mi, tá ok? Esses dois termos aqui vieram desse daqui. Agora eu vou fazer a mesma brincadeira com esse cara daqui, né? Mas continuar no quadro. Eu vou jogar gama alfa de novo aqui para a ponta. E agora a descomutação vai ser com gama mi. Certo? Só que esse termo daqui já tem um sinal de menos na frente. Né? Então quando eu comutar com esses caras aqui, o sinal acaba sendo positivo. É isso? Então vai ficar mais gama ni, gama mi, gama alfa. E por conta desse sinal negativo daqui, o termo da álgebra de Clifford aparece menos 2 vezes zeta, que eu comutei aqui, alfa mi. Aqui de alfa mi. Speriamo não que a gente não tenha se equivocado. Ok? Então, muito bem. Agora, esse termo daqui, esse termo apareceu que eu queria. Oi? Isso certo, ainda tem que continuar com aquele outro gama, né? Porque tem um gama. Você fez a troca, mas continuou tendo por exemplo. Aqui que você diz? Não. É aqui, né? É um gama mi. Aqui, tá certo. Tem um gama Tá certo. mi, Tá certo. Perfeito. Então, esse aqui é um gama mi, não é isso? Que faltou. E esse aqui é um gama ni. Obrigado. Faltou. Muito nada. Certo? Não podem desaparecer esses números. Então, agora aqui eu tenho gama alfa, gama mi, gama ni com sinal de menos e gama alfa, gama ni, gama mi com sinal de mais. Então, menos esse termo daqui. É isso? Com gama alfa do lado de lá. Certo? Menos gama mi, gama ni, gama alfa, menos evidência, então aquele cara passa a ser menos gama ni, gama alfa. Então, por enquanto eu tenho condicionado a seguinte. Isso aqui eu vou deixar. Seguinte, como é que eu vou deixar? Enquanto eu tenho colecionado a seguinte coisa. Eu tenho um meio, abre, gama, vou colocar lá gama alfa, gama mi, comutador. Ok? Ou seja, esse que já está lá, seria o primeiro termo daquele comutador, menos o comutador de gama ni com gama alfa à direita. Menos o comutador de gama ni com gama alfa à direita. Então eu já colecionei esse termo, já colecionei esse aqui, já colecionei isso aqui, faltam os dois que aparecem ali. Agora, 2 vezes zeta alfa ni gama mi, volta aqui, ó. Era o termo original. Alfa ni gama mi é esse cara que aparece aqui, e o outro termo que aparece lá é esse aqui, ó, eta mi alfa gama mi. Falta que a métrica é simétrica, não faz a menor diferença, ok? Ou seja, apareceu de novo a mesma coisa. E o que era esse termo aqui? Era isso. Claro, a menos de um sinal, né? Porque aqui é eta mi alfa gama ni, e aqui o eta mi alfa gama ni está com um sinal negativo, ok? Então, o que aparece, o que a gente está achando, os dois termos que estão faltando anotar, eles são isso daqui, vezes 2, com sinal trocado. É isso? Então, vai ficar menos 2i j mi gama alfa comutador. Ok? Está tranquilo? Foi muito rápido. Parece a mesma coisa que ele estava desenvolvendo aí. Esse fator de 2 a gente pode jogar fora para esse termo daqui. E lembrar que essa conta começou justamente com isso daqui, né? Que é isso daqui. Então agora eu posso parar essa conta, reexpressei esses caras aqui dessa maneira. Agora eu posso voltar nessa expressão aqui, ó,
escrever que I, J mini com gama alfa, aquele comutador que aparece ali, é tudo isso que a gente escreveu aqui. 1 meio de gama alfa, gama ni, esse comutador aqui, tá certo? E esse meio desaparece com esse cara daqui da menos I, então menos I, J mini, gama alfa. Ok? Posso passar esse cara para cá, ele vai se somar com esse cara daqui, tá certo? Vai aparecer 2i, etc, etc. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Aqui vai ter um 2i, J mini, gama alfa. E esse cara que eu vou inverter, eu vou escrever como menos 1 meio, e eu vou inverter aqui esse comutador. Então, eu vou escrever como comutador de gama ni, gama alfa. Invertir a posição dos caras aqui. Tá ok? Isso já me dá a leitura de quem são esses geradores. Tá certo? O J mini tem que ser, passa esse I para cá, ele vai virar menos I, marca esse sinal daí. Então, I sobre 4 do comutador gama ni, a menos, evidentemente, a menos de alguma outra coisa que comute com gama alfa. Tá ok? Se eu quiser acrescentar alguma coisa que comute com gama alfa, que a gente chama de fase projetiva. Mas eu não sou obrigado a considerar isso, é uma liberdade. Mas eu não sou obrigado a considerar isso, se eu não quiser. Ou seja, o que eu estou dizendo é que se os geradores J mini se escrever com I sobre 4, comutador de gama mi com gama ni, isso daqui resolve essa equação que a gente está obtendo, que veio, conta, da exigência da covariância datilística da equação do dia. Ok? Então, o J mini tem essa coisa. É claro que eu posso imaginar que ele tem uma extensão qualquer aqui, dando nível vezes a identidade, por exemplo, né? Porque se for um número vezes a identidade, isso fatalmente comuta com gama alfa. Ok? Pode ter uma extensão, a gente chama de fase projetiva, mas não vou levar isso em conta. O fato é que se isso aqui acontecer, já está satisfeito o que a gente queria, que era a covariância datilística. Mas eu tenho essa liberdade. Ok? Que nesse momento a gente não vai aproveitar. Só uma observação sobre a paridade. A paridade pertence ao grupo de Lorentz, evidentemente, tá certo? E, portanto, a paridade também atende isso aqui. Lembrar que isso aqui foi escrito antes da gente particularizar o delando na forma exponencial de I sobre 2 ômega mini J mini, que evidentemente não vai para a paridade não é conexa com a identidade. Então, essa forma projetiva seria uma carga central da árvore? Eu não posso chamar de carga central porque essa não é uma relação algébrica, esse é o próprio gerador. Então, se eu pegar aqui J mini com J alfa beta, por exemplo, e fizer o comutador, se eu estiver falando de uma coisa proporcional à identidade, a situação vai embora. Ele não prevalece, não permanece na álgebra. Né? O que a carga central é um troço que comuta com todo mundo, é verdade, mas ela aparece na sua álgebra. É um elemento da sua álgebra, ela faz parte das relações de comutação. A relação de comutação é, por exemplo, né, tipicamente, né, você tem, por exemplo, J mini com J alfa beta, isso é alguma coisa, J, sei lá, lambda, cor. Ok? Eu posso ter em tese mais alguma coisa daqui, sei lá, que comute com todo mundo. Isso vai fazer o papel de uma carga central, uma extensão, digamos, aqui da afinal. Mas nesse caso, não é isso. Esse cara está aparecendo em princípio como uma liberdade do gerador, que se eu fizer uma relação de comutação vai embora. Então, não está cumprindo o papel de uma carga central. Enfim, paridade. Né? A paridade é uma transformação de Lorentz, então vamos chamar a representação da paridade nesse espaço onde eu defini esses campos, né? Já morreram os campos. Esses campos aqui. Não, ainda não esses, não os pontos causais ainda, mas os psi que satisfazem a equação de Dirac, a solução da equação de Dirac. Então é ali, eu vou denotar isso daqui por P barra. Certo? É a representação da paridade nesse espaço. No espaço das matrizes gama, no espaço onde eu estou definindo aqueles psis de x. Ok?
ela também satisfaz aquilo ali, né? Ela é uma transformação de Lorentz, então estou dizendo que P barra gama alfa. E, é o que está escrito ali, é P alfa beta gama beta. Aqui é o P, tal como ele atua no espaço de Minkowski. Assim como aqui também era a transformação de Lorentz, tal como ela atua no espaço de Minkowski. Isso aqui são a representação das transformações de Lorentz para essa, enfim, onde mora o campo, o candidato a campo, né, aquela função de CL de x que apareceu ali, que satisfaz a equação de Dirac, que então pretende descrever um ente quântico relativístico. Então isso aqui me leva rapidamente, porque esse cara aqui eu sei muito bem quem são, tá certo? Isso aqui é a matriz de paridade, então é 1 menos 1 menos 1 menos 1 na diagonal. Então isso aqui me leva rapidamente a que P barra gama 0, P é igual a P 0, 0, gama 0, a única coisa diferente de 0, então a nossa diagonal. Isso é o próprio gama 0, porque esse cara é maior, é 1. O que significa que o P comuta com o gama 0, porque... desculpa, esqueci do menos 1. Isso. A relação que está lá é para a inversa. Essa relação está aqui para a inversa. Embora a inversa da paridade seja na mesma, né? Mas eu quero escrever isso formalmente. É isso? A inversa dessa representação da paridade de Lorentz é ela mesma. Qualquer outra representação vai ter que ter essa mesma propriedade. Isso não é a representação. Mas enfim, eu esqueci de escrever, então explicitamente. Então, se eu multiplicar por... meu Deus. Se eu multiplicar por P barra aqui, eu certo dos dois lados, eu vou ter o que eu vou mostrar que gama 0 comuta com P barra. Okay? Então, a minha representação da paridade nesse espaço há de comutar com gama 0. E há de anticomutar com os gamas I, gama 1, gama 2, gama 3, as gamas de índice espacial. Certo? Na mesma razão, se eu fizer P barra menos 1, gama I, P barra, isso daí é P, I, onde são é uma soma, é a repetição diagonal do mesmo índice. Certo? Gama I. E esse troço aqui é menos 1 para a paridade, dá menos gama I. Como esse cara daqui é inverso, isso significa que P barra anticomuta os gamas I. Então, uma escolha para uma representação da paridade nesse espaço é tomada como proporcional ao próprio gama 0. É comutar com gama 0 e o gama 0 anticomuta com os gamas I do álgebra equilibrada. Ok? Então, ainda não hoje, não com consequências hoje, mas a gente vai adotar a paridade com o tempo sendo menos do gama 0. Essa é menos uma conveniência de sinal que a gente vai fazer. Ok? Satisfaz essas coisas. O que a paridade tem? A gente sempre estuda as simetrias discretas como forma de completar o discurso a respeito do grupo de Lorentz. Então, o grupo de Lorentz inteiro, o próprio ortógono, ou composições do próprio ortógono, como paridade ou regressão temporal, ou ambos. É isso? Então, a gente sempre fala sobre as simetrias discretas, pelo menos para completar o discurso formal sobre o grupo de Lorentz. Mas aqui ela vai ter um papel fundamental. A gente não mostrou, vai mostrar agora. Essa representação que a gente está aí tocando, esses J-minis, esses geradores que a gente está tocando aí, é uma representação, se a gente não levar em conta a paridade, redutível. Ela vai se tornar irredutível se eu quiser representar a paridade. Ok? Então, na busca de uma representação irredutível, a paridade ela aparece com um papel fundamental. Tá? Dessa maneira ela é irredutível. E a expectativa que você poderia dizer, né? Quer dizer, bom, você pegou uma matriz 4x4, D igual a 4, um vetor de 4 componentes. Pô, esse negócio aí é redutível. Então não dá para você voltar para o D igual a 2, não vai cortar esse negócio. O D igual a 3 também não dá. A gente já viu que a dimensão tem que ser par. Pois é, não dá, porque aí você não tem as 4 matrizes para compor o Clifford. Então você não tem muito jeito mesmo. O grupo de Lorentz deixa você fazer isso, construir uma representação redutível. Vai deixar de ser redutível o dia que outras, grupo de Lorentz, o setor próprio ortógono do grupo de Lorentz. Justamente quando eu começo a levar em conta a paridade que está lá no grupo de Lorentz, eu chego a uma representação redutível. O que você poderia objetar é dizer o seguinte: tá bom, você pode não querer representar a paridade, porque talvez ela não seja uma simetria do seu sistema físico. Se estiver falando de interações que não preservam a paridade,
eventualmente eu posso continuar trabalhando com a representação redutiva. Eu não chego na representação irredutível. Vamos ver que consequência tem isso? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma escolha. Vamos pegar 4 matrizes gama, tá certo? Que satisfazem a álgebra de Clifford e vamos ver explicitamente quem seriam esses geradores aqui. Tá certo? Pelo menos escrito nessa escolha, para essa escolha. Vamos lá. A gente chama essa escolha de representação de Weyl. Mas eu não gosto dessa palavra representação porque ela mistura. Ela é uma representação da álgebra de Clifford. Tá certo? Para além disso, nós estamos falando de uma representação do grupo de Lorentz. Ok? Então, uma certa representação da álgebra de Clifford vai me dar essa representação do grupo de Lorentz. Se eu fizer uma escolha de outra representação da álgebra de Clifford, eu vou continuar em tese na mesma representação do grupo de Lorentz. Certo? Não estou saindo da representação do grupo de Lorentz. Ok? Então vamos lá, vamos fazer a escolha dessas matrizes gama explicitamente. Não, isso aqui fica. Aí, tem hora para acabar? Então vamos lá. Apresentação de Weyl. Eu preciso como Chiral. A gente vai escolher o gama zero como sendo 0 menos a identidade. Isso aqui são blocos 2x2, não é isso? A matriz tem 4 componentes. É 4x4, perdão, tem 4 componentes, não, tem 16 componentes. Então, ok? E os gamazins 0, aqui vão ser as matrizes espirituais. Certo? A gente adota isso aí. Não é difícil mostrar que isso aqui tem todas as propriedades que a gente quer. O quadrado disso aqui é a identidade, o quadrado disso aqui é menos a identidade, certo? Usando a matriz de Power. É verdade que para essas matrizes vale gama mi dag igual a gama 0, gama mi, gama 0. Vou mostrar que isso é verdade. Ok? E é fácil mostrar que essas matrizes todas eles comutam entre si. No fundo, eu estou recorrendo à própria álgebra das matrizes spin de Pauli para garantir isso. Ok? Beleza. Então, vamos construir geradores, né? Vamos explicitamente construir geradores que a gente tem a partir disso daqui. Então, por exemplo, J-mini, se eu tenho J-i-J, né, que deveria estar associado às minhas rotações, não é isso? Então, quem seria o J-i-J associado a isso daí? Então, J-i-J seria, em princípio, I sobre 4 do comutador de gama I com gama J, que é a mesma coisa que I sobre 2 gama I gama J, porque afinal de contas, se aqui está exponencialmente diferente de J. Se diferente de J, gama J gama I é menos gama I gama J. Isso? Aqui está gama I gama J menos gama J gama I por definição do comutador. Esses caras eu posso trocar a ordem, eles antes comutam, porque é diferente de J. Escrevo isso, portanto, mais gama I gama J dá 2 vezes I sobre 4 vezes sobre 2. Ok? Então, se eu fizer esse produto daqui, ó, gama I gama J, então é essa matriz vezes a correspondente com outro J, vai dar as seguintes coisas. Isso é I sobre 2. Vamos lá, se eu não esqueço isso. Primeira linha para essa primeira coluna aparece sigma I sigma J, questão de menos, então menos sigma J, 0, 0. E quando eu pegar a segunda linha pela segunda coluna, também aparece alguma coisa, tá certo? De novo, menos sigma I, sigma J. Ok? Agora, sigma I sigma J é I, epsilon, I, J, K, sigma K. Não é isso? Tá ok? Então, isso daqui é a mesma coisa aqui. Acontece menos aqui para fora, isso menos em cima, dá menos I sobre 2. Aí, sigma I sigma J é I, epsilon, I, J, K. Pode escrever embaixo em cima. Esse aqui é o leve título do espaço euclidiano. E aqui dentro fica sigma K.
Ok? Eu posso jogar fora menos I com mais I, então isso aqui vai dar epsilon I JK sigma K sobre 2, 0, 0, sigma K sobre 2. Agora olha só, se eu estiver falando do J12, isso é o meu gerador J3, não é isso? De rotação em torno do eixo C. E se for o J3, ele vai ser epsilon 1, 2, 3, que dá 1, tá ok? Vezes sigma 3 sobre 2, sigma 3 sobre 2. Então o J3, por exemplo, ele vai ser importante, né? Porque a gente vai estudar a projeção de spin dada por ele, né? No alto valor dele. Então o J3, por exemplo, que a gente define como sendo o J12, né? Esse cara vai se escrever simplesmente como sendo o sigma 3, isso aqui não é a curva, evidentemente, está denotando qual é a matriz de spin de Pauli, que eu estou considerando J3. É a mesma coisa que mais um meio, menos um meio, mais um meio, menos um meio na diagonal, resto zero, é isso. Matriz de spin de Pauli 3, mais um menos 1, de novo ela, mais um menos 1, já estou dando diagonal. Esse já está especificado quem é. E, evidentemente, a noção de que eu tenho o meu gerador escrito como matriz em blocos. Ou seja, já está na cara isso na apresentação. Ok? Bom, se eu quiser escrever os outros, eu tenho o mesmo esquema, né? Quer dizer, o J1, por exemplo, ele é, por definição, o J23. Isso? Como eles já são definidos na permutação par, esse epsilon JK olha sempre 1. Então vai ser 2, 3, 1, que é a mesma coisa que epsilon 1, 2, 3, que é a mesma coisa que 1. E o índice que sobrou aqui é justamente o índice 1, que vai dar sigma 1 sobre 2, sigma 1 sobre 2. Então a gente pode ser econômico, 0, 0, sigma 1. E escrever simplesmente que o J de rotação, né, o vetor J, que seria dado pelo J2, 3, o J2 é que tem, ele é definido com a virada, então mais uma vez isso é uma permutação par, porque ele não é definido como J13, ele é definido como J31, não é isso? De tal forma que isso vai ficar permutação par. Então não tem sinal nenhum, J31 e J12, esse cara daqui não passa de sigma vetor sobre 2, vou escrever assim, né? Porque é a componente correspondente. Se eu estiver falando do J1, é o sigma 1, se eu estiver falando do J2, é o sigma 2, J3, sigma 2. Então, rotação morreu. Ok? E evidentemente, isso aqui já está me dizendo também que vamos escrever essa rotação de outra maneira, porque para não confundir com o grupo de isotropia, eu vou escrever um J fresco. Ok? Então aqui vai ser J fresco, aqui vai ser J fresco. Aqui vai ser J fresco, e como eu escrevo mal, praticamente não faz diferença nenhuma, mas enfim. Ok? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu já estou mirando lá na frente, escrever as equações master, não é isso? E que a gente usa o J normal para descrever lá o grupo de isotropia, o gerador de grupo de isotropia associado às partículas. Né? E do outro lado, o J, que é a representação do memorial campo, que é essa. Tá certo? Ele está falando dessa representação. Então ela é do J fresco, lá na equação master e tal. Ok? Então eu posso definir também um K fresco, tá certo? Que seria, por definição, o quê? O J fresco, no caso do K1 ou KX, J fresco 1, 0. J fresco 2, 0. E J fresco 3, 0. Seriam os três boosts, né? Os três geradores de boost. Agora, como é que esses K se escrevem, né? Bom, aí eu tenho que fazer, no caso do J, I0, ponto e vírgula, J fresco I 0 seria I sobre 2, gama I, gama 0. I sobre 4 comutador de gama I por gama 0, mas obviamente esses caras são diferentes, um é 0 com E, a gente computa a mesma história, certo? Então isso daqui vai dar o quê? Vai dar I sobre 2, que aí eu tenho que fazer a conta de gama I vezes gama 0. Vamos pegar aqui ó, a primeira linha. Com a primeira coluna vai dar menos sigma I. Vai pegar a segunda linha com a segunda coluna e vai dar mais sigma I. Certo?
Então fica menos sigma i aqui, ó. 0, 0, mais sigma i. Que apareceu aqui. Enfim, é isso mesmo, acho que é. Então, eu posso passar esse sobre 2 para cá. Não sei se eu estou fazendo certo, se tem um sinal trocado, não tem problema, senão depois a gente vê se houver problema. I sobre 2, certo? E aqui eu teria. Deixa eu ir da. Tá bom, vou fazer isso, beleza. Menos I, bota esse menos para fora. E aqui a gente escreve como sigma I sobre 2, 0, 0, menos sigma I sobre 2. E aí eu posso, da mesma forma, como o JI0 é o K1, o J20 é o K2, é o K3, esse I, que é o índice que sobra aqui, eu posso usar essa mesma notação de vetor, não é isso? Se for puxa ao longo do eixo X, pega a matriz de spin de Pauli sigma 1. Se for ao longo do eixo Y, a matriz de spin de Pauli sigma 2, assim por diante. Eu vou usar essa notação também aqui para esse cara. Então, meu K, ele vai dar menos I, sigma vetor sobre 2, 0, 0, menos sigma vetor sobre 2. Essa expressão aqui me diz simplesmente que esse cara é menos I daí. Não é isso? Porque as matrizes spin de Pauli são hermitianas, elas mesmas, mas aqui tem menos I na frente. E esses caras aqui, ó, eles são hermitianos. É o J daí. Porque só as matrizes spin de Pauli mais nada. Ok? Então esses geradores aqui são hermitianos, esses geradores aqui são anti-hermitianos. Essa característica anti-hermitiana dos geradores implica obrigatoriamente que essa representação que a gente está montando, B de lambda, não é unitária. É isso? Eles são geradores, né? Então eles apareciam, aqui é o próprio autóctone, eles apareciam nessa, uma coisa com essa cara daqui. Porque tem um sobre 2, acho que não importa. Isso? Para que isso seja unitário, eu preciso que esse cara seja hermitiano. Né? Quando eu fizer o transposto conjugado, esse cara vai trocar de sinal. Então, para dar o inverso, eu preciso que esse cara fique quieto. Não é isso? Para que ela seja unitária. Isso é verdade para as rotações, mas não é verdade para o push. Então, isso não vai ser verdade para as transformações de Lorentz, mesmo se o seu próprio autóctone não é unitário. Surpresa nenhuma. Porque o teorema de Wigner já dizia para a gente que se é um grupo não compacto, e é, Bush torna assim, tá certo? As representações unitárias ou são triviais ou são de dimensão infinita. E essa é de dimensão 4. Ela não é nem trivial, nem de dimensão infinita. Então não podia ser unitária. Tá? Então esse resultado aí não é uma surpresa. Tinha que ser assim. Então tinha um problema aí com o teorema de Wigner. Ok? Então isso não é um mal, é só uma constatação que a gente podia já adivinhar que ocorreria. Certo? Lembrar do teorema de Wigner? Um dos teoremas de Wigner. Grupo não compacto. Representação unitária ou trivial ou dimensão infinita. É isso? Aqui, D igual a 4, dimensão 4. Não é nenhuma coisa unitária. Certo? Já sabia isso aí. Muito bem, agora começaria em princípio a agonia. Nós vamos fazer, vamos pelo menos começar, faltam ainda 5 minutinhos, de tentar entender agora que a gente conhece a representação, a gente sabe da representação, nós vamos voltar para o campo quântico causal e vamos tentar caracterizar o campo quântico causal nessa representação aí. E esses caras agora foram estabelecidos. Basicamente foi isso. Ok? Eu quero saber então que restrições isso aqui me coloca para a expansão que a gente usa para os campos quânticos causados. O que vai acontecer fundamentalmente com os UL, os coeficientes dos operadores de aniquilação, e os VL, os coeficientes operadores de criação
naquela expansão que a gente já tem do campo quântico causal, em geral, tá certo? Para que se atenda o princípio de composição de cluster, etc. Ok? Então a representação agora foi achada. É essa daí. Vamos ver qual é a cara, o que se impõe para o campo. Ok? Vamos lá. Não vai fazer isso até o fim, mas seria interessante chegar pelo menos num resultado previsível, né? Mas que parece bem misterioso. Então vamos lá. Então, com o campo quântico causal, o que eu tenho? Cl de x mais, aqui era mesmo? 1 sobre 2π elevado a 3 meios, somatório em sigma. Se eu tiver algum tropeço aqui, alguém me avisa, 2π0. Eu vou colocar, bom, aqui seria o L, mesma representação aqui, não é isso? De P e sigma, eu vou dispensar por enquanto o índice N, que seria interno. Vou já tomar como resolvida a dependência em X, e aqui apareceria o operador de aniquilação preciso, né? Alguma coisa, essa cara daí. E o Cl menos de X tem uma expressão similar, aqui uma combinação linear via os coeficientes de operadores de aniquilação e o seu correspondente, 3P, aqui a medida relativística, VL, P sigma, elevado a menos Px, ok? Isso a gente já sabe, que é a cara geral que a gente montou, para que esses caras sejam combinações de operador de criação e aniquilação, o hamiltoniano de interação, que eventualmente eu vou formar a partir dele, seja também esse tipo de combinação, supondo que os coeficientes que apareçam contendo no máximo a delta total, tudo aquilo que a gente precisa para satisfazer o princípio da composição de cluster, essa é a nossa aposta. Ok, esses caras aqui supostamente se transformam assim, é isso? Onde a gente agora conhece esses caras aqui. Algumas coisas, né? Quer dizer, o que a gente precisa, na verdade, é descobrir esses, né? Os coeficientes, né? Sempre é isso, né? Vocês trabalharam o campo vetorial massivo, a ideia era achar esses caras, só que esses caras ainda tinham um índice, tá certo, a mais aqui. Mas a gente precisa descobrir quem são esses quadrivetores que aparecem aqui, tá certo? Não no espaço Minkowski, mas nesse espaço. Então, vamos lá, o que a gente faz? Vamos só lembrar algumas coisas. A gente remove a dependência em P, tá certo? Via um bucho. Então, a gente não precisa especificar esse cara, a gente pode especificar só o L de 0 sigma, porque a relação dele com o L de P sigma é definida por isso aqui. L barra B fresco de L barra. Agora isso aqui é um bucho padrão, é isso? E aqui eu tenho o L de 0. Isso a gente já determinou também, né? Essa dependência em P, ela é extraída via a representação de um bucho padrão, aparecendo nesse cara. E o equivalente, né? E o equivalente, para a gente não perder muito tempo aqui. O equivalente para VL de P sigma. Tá certo? Para esse coeficiente aqui. E além disso, a gente sabe, então a dependência em X já está aqui, a dependência em P está definida dessa maneira, a gente já viu isso, é geral, e a dependência em sigma aparece através das equações master, é isso? E tem essa expressão aqui, essa cara aqui. Então, como é mesmo? Somatório em sigma barra L de 0 sigma J, alguma representação aqui J. Agora o J lá do grupo de isotropia mesmo. Sigma barra sigma igual somatório L barra o J fresco de L barra. A gente não
vetorial. Então, quando aqui eu estiver falando do J1, estou falando J1 para o J2 e J2 assim por diante, não é isso? E aqui entra o L barra. São as equações massas para resolver essa dependência em si. A gente sabe que pode iterar isso aqui, não é isso? Você pode multiplicar isso aqui à esquerda, se você quiser, por J, a mesma representação, evidentemente, sigma, sigma 2 barras, e fazer um somatório em sigma. Você pode colocar isso aqui. Isso aqui basicamente você vai montar um J escalar J, não é isso? Está contraindo esse cara com esse cara, olha aqui, coluna de linha, você vai fazer um J2 aqui, não é isso? E ao produzir isso do lado de cá, se você fez aquilo ali, você também tem que fazer isso aqui, sigma, J, sigma 2 barras. Ao fazer isso aqui do lado de cá, você vai gerar nisso vezes isso, somando para sigma, exatamente a expressão que você tem aqui. Tá ok? Então, de novo, usando a equação Marshall, isso vai virar outro J1. Então, esse cara também aparece como J quadrado. Ok? Então, eu queria pagar isso aqui, não vamos pagar. Vou botar aqui. J. Se você iterar isso daí, isso acaba escrevendo aqui, somatório, sigma barra, o L, 0 sigma, J2, ou J escalar J, né? J escalar J, alguma representação, sigma barra sigma. Na verdade vai sobrar o termo sigma 2 barras, você vai ficar todo mundo escrito termo sigma 2 barras, eu troco sigma 2 barras por sigma, porque dá no mesmo. E aqui do lado de cá vai ficar o somatório em L barra, já que eu escrevi isso como J escalar J, L barra, U, L barra, 0, sigma. Ok? Reiterado. Esse cara daqui, a gente sabe que vai formar um J2, o J2 comuta com todos os caras da álgebra associada aqui à isotropia, que é a projeção 3, e portanto ele tem que ser um múltiplo de identidade, não é isso? Então esse cara daqui é o velho J mais 1, delta de sigma barra sigma. Ok? E esse cara daqui, ó, J escalar J, L barra. Está aqui o meu J. Tá certo? Eu vou fazer o produto escalar dele para mim mesmo, só uma matriz diagonal. Então isso vai resultar, se eu fizer J escalar J, isso vai resultar simplesmente em que tem um meio aqui, mas aparece 2 vezes, então 1/4. Ok? Esse meio aqui 2 vezes. E aqui vai ter sigma escalar sigma, 0, 0, sigma escalar sigma. Onde por sigma escalar sigma, evidentemente eu entendo sigma 1 ao quadrado, mais sigma 2 ao quadrado, mais sigma 3 ao quadrado. Mas sigma 1 ao quadrado é 1, sigma 2 ao quadrado também, sigma 3 ao quadrado também, mas esse troço aqui dá 3. Esse troço aqui dá 3. Então esse produto aqui é simplesmente 3/4 vezes a identidade. Ok? Então esse cara daqui vai me dar 3/4 delta de L, 3/4 vezes a identidade. Então essa equação aqui vai dar para a gente o quê? Delta de sigma barra sigma mata esse somatório, então isso fica U, L, J, J mais 1 de U, L, 0, sigma. Ok? Aliás, desculpa, esse cara daqui desde sempre era um sigma barra, as equações máximas. Ok? Mas agora com a delta é sigma mesmo, limpo. Do lado de cá eu vou ter 3/4. Delta de L barra, esse cara fica o L, 0 sigma. E portanto, você tem duas opções aqui. Ou o L de 0 sigma é 0, mas aí você não tem como. Não é isso? A outra opção é que você tenha, esse cara daqui tem que ser diferente de 0, J,
vezes J mais 1 igual a 3/4. E isso implica que J é ok? Portanto, tendo as duas possibilidades de polarização, sigma igual a mais meio e sigma igual a menos meio. Ok? Então, de fato, a representação que quando a gente adota sobre um campo quântico causal, a representação que permite a covariância relativista da equação de Dirac, tá certo? O que aparece é um campo quântico causal que permite a criação e aniquilação de partículas de spin meio. Lembrar que esse J ele vem do grupo de isotropias, ele está descrevendo as partículas que vão ser criadas e aniquiladas por um campo que está nessa representação D, tá certo? Nessa representação aqui do grupo de Lorentz. Ok? Então, vindo de lá de trás, eu chego a um resultado que a gente poderia ter montado a priori. Você bota um campo dessa representação, você descobre que ele tem spin meio e só spin meio, não tem mais nada. Ok? O campo vetorial massivo, como vocês viram, né? Ele tinha duas possibilidades. Ele poderia ou criar partículas de spin zero, ou alternativamente, não ao mesmo tempo, criar ou aniquilar partículas de spin 1. É isso? Ok? Aqui eu tenho só partículas de spin meio, mais nada. Então, tarefa que a gente não começa hoje, porque evidentemente agora já foi, mas a nossa tarefa agora é encontrar os UL 0,5, tá certo? E os UL 0, menos meio. São os meus signos possíveis. Isso é um quadro vetor, não é isso? Isso é outro quadro vetor. Claro? Tá certo? E evidentemente também os análogos, PL 0,5, correspondentes não análogos, PL 0,5. Tá? E a gente vai fazer, como isso aqui é projeção de spin, o que a gente vai fazer é voltar na equação master tomando particularmente o J3. É isso, aqui e aqui, e aí abrindo essas equações aqui para ver como é que esses vetores se expressam. O que a gente vai ver de imediato, no começo da próxima aula, quando a gente faz isso, é que, ao contrário do que a gente esperaria, esses coeficientes, que na verdade têm 4 componentes, eles não vão se escrever como uma constante arbitrária, porque uma constante arbitrária eu sempre espero, não é isso? O campo é definido a mesma constante, não tem o menor problema se você tiver uma constante arbitrária aqui. Mas se tiver duas constantes arbitrárias, eu posso não ser capaz de fechar a descrição daquele campo. Então, esse cara daqui vai ter duas constantes arbitrárias, esse cara vai ter duas constantes arbitrárias, porque eu estou falando de uma representação redutiva. Ok? Depois a gente vai impor a paridade com uma simetria, e aí a gente vai ver que a gente chega numa situação, uma representação agora irredutível, porque a paridade vai conectar fundamentalmente o que ela vai fazer, mas a cara dela já é óbvia, menos gama zero, lembrando que aqui a gente escolheu gama zero com menos 1, menos 1. Então aqui isso aqui é 0, 1, 0. Ela vai misturar na diagonal. Exatamente. Outra coisa que a gente pode ver, que a gente não comentou, mas vocês já sabem disso, eu posso definir uma matriz gama 5, que é menos I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 15, que é hermitiana. Definir essa matriz, a partir dela, definir um projetor, mais ou menos uma identidade, gama 5 sobre 2. E aí esses vetores de 4 componentes se separam em dois espaços. Um que só tem as componentes de cima, e as de baixo não tem. E outro que só tem as duas componentes de baixo, e as de cima são zero. Esses objetos a gente chama de férmions quirais. Ok? Eles estão aí presentes nessa história. E se a paridade não for uma simetria, eventualmente eu sim posso fazer uma descrição pegando só um dos dois setores. Se a paridade for uma simetria, eles estão misturados, aí eu passo a trabalhar com uma representação irredutível, incluindo a paridade. Ok? E aí, nesse caso, eu não posso ter um sem ter o outro. Ok? Mas a gente tem simetrias físicas, tem interações físicas, que não respeitam a paridade, violam a paridade. Então, você admite nesse cenário, no modelo padrão incorpora esse cenário, que você possa ter um tipo de férmion quiral e não ter o outro. Certo? Que é o que a gente viu na natureza, mas não sabe por quê. Né? Gente, é isso. A gente volta então na quinta-feira para
achar esses caras aqui explicitamente, incorporar a paridade e perguntar uma coisa que não está respondida aqui ainda, que é qual é o efeito da gente impor a condição de microcausalidade sobre os campos que moram nessa representação que a gente montou aqui hoje. Ok? A gente sempre sabe que se a gente voltar a perguntar sobre a microcausalidade, aparece mais uma condição, né? Aparece sempre mais alguma coisa restringindo esses campos. Então a gente vai incorporar a paridade para montar uma representação irredutível, que eventualmente ela pode ser de fato uma sinergia do sistema físico, que faz parte do grupo de Lorentz, e depois conversa sobre microcausalidade. Tá bom? Valeu, gente.